No vasto e enigmático mundo de One Piece, existem figuras que se movem nas sombras, cujas ações moldam o destino de eras sem que o mundo sequer perceba. Entre elas, uma se destaca, envolta em mistério e poder, conhecido apenas como o criminoso mais procurado do mundo, Monkey D. Dragon, o líder do exército revolucionário. Por anos, sua história foi um enigma, suas motivações, um sussurro. Mas o recente capítulo 1159 do mangá de One Piece jogou uma luz inesperada sobre o seu passado, revelando um segredo que reescreve não apenas sua própria história, mas a de um dos personagens mais amados e enigmáticos da série, Shanks, o Ruivo. Portanto, hoje nós vamos tentar entender o Dragon por tudo o que ele fez e até mesmo tentar adivinhar seu papel na guerra final e como seus poderes secretos, talvez até de um deus, serão importantes. Bom, quer saber de tudo? Então fica comigo até o fim e se inscreve no canal e deixa o like, porque agora é com vocês, tudo sobre Monkey D. Dragon e One Piece. A primeira vez que Monkey D. Dragon surgiu nas páginas do mangá e nas telas do anime foi um momento de pura intriga. Lá em Logtown, a cidade onde o rei dos piratas Goldie Roger nasceu e morreu, Luffy estava prestes a ser executado pelo Bug. Só que uma tempestade repentina, um raio que parecia vir do nada, salvou o jovem pirata. Naquele momento, Luffy, que não sofreu dano nenhum por ser de borracha, começou a correr até que foi parado pelo então Capitão Smoker, um usuário de Logia que naquele momento venceria fácil o Chapéu de Palha. Só que, diante dessa situação, a figura imponente do Dragon apareceu, seu rosto tatuado e sua capa esvoaçante, salvando Luffy do Smoker com a rajada de vento misteriosa. Naquele instante, o mundo foi apresentado a um personagem cujo nome era Dragon e descobrimos que o governo estava atrás dele. Depois disso, ele desapareceu e o mistério ficou no ar. Foi somente durante o capítulo 432, lá em War 7, quando Garp foi visitar o Luffy, que ouvimos o nome completo do líder revolucionário e descobrimos que ele era o pai do Luffy, além de, claro, ser o criminoso mais procurado do mundo. Por anos, essa foi a extensão do nosso conhecimento sobre ele. Sabíamos que ele era filho do herói da marinha, Monkey D. Garp, e o pai do futuro rei dos piratas, Monkey D. Luffy. Uma linhagem que carregava o misterioso D em seus nomes, um segredo que desafiava o próprio governo mundial. Mas quem era esse cara no passado? Quais eram seus poderes? E por que ele escolheu se opor ao sistema que seu pai jurou proteger? Sua aparição em Logtown não foi um mero acaso, foi uma declaração silenciosa, um lembrete de que, mesmo nas profundezas do mundo, a semente da revolução já estava plantada. Dragon não era um pirata em busca de tesouros, nem um marinheiro em busca da justiça. Era algo muito mais, algo que o governo mundial temia acima de tudo. Um libertador, um homem que buscava derrubar a tirania e a opressão que sufocava o mundo. Suas ações, embora poucas e distantes entre si, sempre tiveram um impacto monumental. A fundação do Exército Revolucionário, uma organização que opera nas sombras, recrutando e treinando indivíduos de todas as esferas da vida para lutar contra o governo mundial. Sua influência se estende por todo o mundo, inspirando rebeliões e acendendo a chama da liberdade em corações oprimidos. Mas a verdadeira profundidade do seu caráter e a origem da sua motivação permaneceram um mistério até agora. Bom, agora vamos voltar no passado, mais especificamente 38 anos atrás, no incidente de God Valley, um evento envolto em lendas e segredos, é o ponto de virada de história para Monkey D. Dragon. Naquela época, como eu acabei de dizer, 38 anos atrás, antes da linha do tempo atual, em uma ilha que seria apagada do mapa, ocorreu um massacre. Os dragões celestiais estavam realizando a sua sádica caça aos nativos, um esporte cruel que expunha a depravação da sua elite. Inclusive foi nesse cenário de horror que os Piratas Rocks, liderado pelo temível Rox Disback, quer dizer, Dave Disback, apareceram. Até semana passada nós achávamos que os Piratas Rocks foram lá buscando aniquilar os dragões celestiais e, por extensão, o governo mundial. Só que a história é um pouco diferentezinha agora. Além de descobrirmos a linhagem misteriosa de Disback, ficamos sabendo que sua família estava escondida por lá. Ao mesmo tempo, durante todos esses anos, nos foi contado que a marinha, liderada por Garp, e os Piratas Roger, liderado por Goldie Roger, foram forçados a uma aliança impensável para deter o Rox. Porém, o capítulo 1159 nos mostrou que quase tudo foi distorcido e nos revelou uma camada ainda mais profunda dessa tragédia. Em meio ao caos e à carnificina, um jovem Monkey D. Dragon com apenas 17 anos estava presente em God Valley, não como um revolucionário, mas como um jovem recruta da marinha. Por mais que o vice-almirante Garp só tenha decidido ir pra lá quando descobriu que o seu rival Roger iria, o filho havia sido designado para uma missão de proteção aos nobres enquanto eles matavam e torturavam os cidadãos daquele lugar. Foi nesse inferno que ele encontrou uma mulher à beira da morte, a mãe dos gêmeos, Shanks
e Shamrock. Em seus últimos suspiros, ela implorou pro Dragon para salvar seus filhos, para não permitir que o pai deles, um nobre celestial, os levasse para Mary Joyce e os condenasse a uma educação deturpada. Nesse momento crucial, a semente de libertador foi plantada no coração do Dragon. Ele não hesitou, mesmo sabendo que se fosse pego, todo o seu batalhão seria executado, e em meio às batalhas épicas que estavam acontecendo ao seu redor, o jovem marinheiro tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ele aproveitou a invasão dos piratas em God Valley, que começaram a causar caos, e foi até o centro pegar os bebês gêmeos. Naquele momento, para facilitar tudo, os piratas Rogers resolveram se juntar, o que bem completou para que o Dragon pudesse fugir. Também não podemos esquecer que no caminho ele encontrou um nobre prestes a atirar no Kuma e na Ivankov e simplesmente o colocou para dormir, salvando aquele bucaneiro que se tornaria o libertador de diversas pessoas na ilha e que no futuro salvaria seu filho em Shabold. Essas revelações, pessoal, não apenas explicam a origem misteriosa do Shanks, mas também estabelece Dragon como um herói desde cedo, um homem que age por princípios mesmo antes de formar o seu exército. Essa experiência lá em God Valley, lá tantos anos atrás, testemunhando a crueldade dos dragões celestiais, a anarquia dos piratas e a incapacidade da marinha em proteger os inocentes, foi o catalisador para a transformação do Dragon. Ele viu literalmente a podridão do sistema de perto e decidiu que era impossível tentar reformá-lo por dentro. Foi ali que ele percebeu que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada derrubando as fundações do governo. God Valley não foi apenas uma batalha, foi o berço do exército revolucionário e Dragon, o seu arquiteto, nasceu ali. Após God Valley, Monkey D. Dragon desapareceu das vistas do mundo por um tempo, mas não permaneceu inativo. A semente plantada naquele dia germinou e ele começou a construir as bases para a maior força de oposição ao governo, o Exército Revolucionário, que na época ainda era chamado de Frente da Liberdade. Sua visão era muito clara. Diferente dos piratas que não entravam em confronto com a marinha e o governo diretamente, eles iriam focar justamente nesses alvos com o objetivo de botar abaixo o regime atual. Sua primeira aparição pública como líder revolucionário foi no Reino de Sorbet. Durante o flashback do Kuma, mais especificamente lá no capítulo 1097, Dragon apareceu por lá junto de Ivankov para salvar o povo que estava sendo abusado pelo então Rei Becorin. Inclusive foi graças a essa reunião que o Exército Revolucionário foi fundado, com Kuma e Jin como seus dois novos pilares. Viu? Foi muito importante ele ter atirado naquele nobre durante God Valley. Bom, continuando, os anos se passaram até que tivemos o famoso incidente do Terminal Cinza, lá no Reino de Goa, onde ele salvou o Sabo da morte certa e várias pessoas que iriam ser queimadas vivas naquele dia. O que o Dragon não sabia era que aquela criança que ele salvou era o irmão de Sake do seu filho e que no futuro ele viria a ser um pilar central do Exército Revolucionário e o seu braço direito, também conhecido como o Imperador das Chamas. Várias pessoas passaram pela vida do Dragon. Kuma, Koala, Sabo e até Nico Robin durante o time skip. Todos eles com suas próprias histórias de opressão e sua busca de liberdade os levaram ao Dragon, um líder que luta uma causa bem nobre pelo mundo. Também é válido dizer que o exército revolucionário opera nas sombras, infiltra-se em reinos, incitando rebeliões e fornecendo apoio e movimentos de libertação. Eles não buscam de forma nenhuma fama ou tesouros, mas a erradicação da escravidão, da discriminação e da injustiça. Dragon, com sua mente estratégica e sua habilidade de inspirar, se tornou o farol da esperança para milhões de pessoas oprimidas em todo o mundo. Sua base de operações lá no reino de Kamabaka é um santuário para aqueles que buscam a liberdade, um centro de treinamento e planejamento para a revolução global. Embora seus poderes ainda sejam um mistério, a especulação é enorme. Muitos acreditam que ele possui uma Akuma no Mi do tipo Logia, talvez relacionado ao vento ou ao clima, explicando sua capacidade de manipular tempestades e rajadas de ventos. Outros teorizam que seu poder reside em um haki do conquistador tão avassalador que pode influenciar o ambiente ao seu redor. Independente de seus poderes, que a gente já volta a discutir daqui a pouco, sua força de vontade e sua convicção são inabaláveis, e sua presença por si só é capaz de inspirar medo nos corações de seus inimigos e esperança nos corações de seus aliados. Portanto, de maneira geral, nós temos que concordar que a influência do Dragon no mundo de One Piece é inegável, e seu papel no futuro da série é um dos tópicos mais quentes, principalmente agora. A revelação do seu envolvimento em God Valley nos capítulos 1159 e 1160 e seu resgate de Shanks não apenas preenche lacunas em sua história, mas também o posiciona como uma figura central nos eventos que se desenrolarão na saga final. Por isso que agora eu quero trazer aquela questão que eu acabei de falar e quero discutir algumas possibilidades do que podem acontecer com ele daqui pra frente. Primeiro, vamos falar do seu verdadeiro poder, a Akuma no Mi do clima. Uma das teorias mais persistentes na comunidade de One Piece é que o pai de Luffy possui uma fruta que lhe permite controlar o clima. Suas aparições sempre foram acompanhadas por fenômenos climáticos extremos, como a tempestade em Logtown, que
salvou Luffy ou os ventos que o ajudaram a escapar em outras ocasiões. Se ele realmente possuir a habilidade de manipular algo desse nível, isso o tornaria uma força da natureza, capaz de virar o curso de batalhas inteiras e até mesmo influenciar a geografia do mundo. Essa fruta inclusive pode ser uma logia do tipo vento, ou talvez uma zoa mitológica de algum deus que permite a criação e manipulação de fenômenos meteorológicos. Também avançando, já que o Dragon foi o responsável por colocar pelo menos o Shanks em um baú, podemos acabar por descobrir que antes ele encontrou essa fruta rara, comeu e ganhou seus poderes. Faria sentido, vocês têm que concordar. Agora, vamos avançar para o próximo ponto, o papel de Dragon na guerra final. Com a última saga de One Piece em andamento, o papel do líder revolucionário se tornará cada vez mais proeminente. Ele é o líder de uma força que busca a liberdade e seu objetivo se alinha com o de Luffy de derrubar a tirania. É provável que o exército revolucionário desempenhe um papel crucial na guerra final contra o governo mundial, talvez liderando um ataque direto a Mary Joyce ou coordenando uma série de rebeliões em todo o mundo para desestabilizar o poder dos dragões celestiais, que inclusive é o que eles já estão fazendo. Também a reunião do Dragon, Garp e Luffy em um mesmo campo de batalha, lutando por ideais diferentes, mas com o objetivo comum de proteger o mundo, seria um momento icônico e emocionante. Fora que agora que sabemos que ele indiretamente pôs um dedo na família Fingerland e que ele também próprio falou que a verdadeira guerra só começaria quando os Cavaleiros Sagrados fossem posicionados, podemos fortemente esperar que ele acabe por enfrentar o miserável do Garlin. Cara, vocês já pararam pra diluir essa informação que quando ele era adolescente, mesmo sem conhecer a mãe dos gêmeos, ele os protegeu? E Garlin é um mal que precisa ser eliminado, por isso que colocá-lo como obstáculo pro Dragon é muito mais do que uma simples batalha pra ver quem é o mais forte. Na verdade é um confronto de ideologias e provaria que o pai do Luffy também está no topo do mundo e é um dos poucos capazes de vencer alguém do nível do pai do Shanks. Cara, não muito tempo atrás, antes da gente descobrir o que tinha acontecido em God Valley, eu fiz um vídeo muito louco falando sobre a possibilidade de uma união entre o Shanks e o Dragon. E, cara, hoje, falando pra vocês, faz sentido, então depois não deixa de conferir esse vídeo. Ah, já que a gente falou nele, Shanks, o homem que deu o chapéu de palha ao Luffy e o inspirou a ser um pirata e também é chamado de criança destinada, deve ter algum conhecimento sobre o seu passado e da intervenção de Dragon nele. Essa conexão pode ser um fator crucial na guerra final, talvez unindo os piratas do Ruivo e o exército revolucionário em uma aliança inesperada contra o governo mundial. Por isso que eu digo, dá uma conferida no vídeo. Bom, de qualquer forma, diante de tudo isso que a gente mencionou aqui, eu tenho que reafirmar. Monkey D. Dragon é mais do que apenas o pai do Luffy ou filho do Garp. Ele é o arquiteto de uma revolução, o farol da liberdade em um mundo oprimido, o herói de God Valley. Sua história, antes envolta em um mistério, agora se revela como a de um homem que, desde jovem, se recusou a aceitar a injustiça. Sua intervenção durante o maior incidente da história moderna, salvando Shanks, foi o primeiro passo em sua jornada para se tornar o verdadeiro libertador. Cara, ele não busca um trono, nem fama, nem tesouros, ele busca um futuro diferente para todos, um mundo onde ninguém seja escravizado, onde a verdade não seja escondida e onde a opressão não tenha lugar. Sua luta é silenciosa, mas seu impacto é monumental. Ele é a força motriz por trás de inúmeras rebeliões, o mentor de muitos que buscam a liberdade e o maior inimigo do governo mundial. No final, quando a poeira da guerra se assentar e o mundo de One Piece for finalmente livre, o nome de Monkey D. Dragon será lembrado não apenas como o criminoso mais procurado, mas como o verdadeiro libertador. O homem que acendeu a chama da revolução e guiou o mundo para uma nova era de liberdade e esperança. Sua história é a prova de que, mesmo nas sombras, a luz da liberdade pode brilhar mais forte. Bom, e aí pessoal, o que vocês acharam dessas últimas revelações e dessa análise profunda sobre o Dragon? Também acharam que ele é o verdadeiro libertador? Comenta aqui. Também gostaria de perguntar pra vocês se essa revelação que a gente teve agora lá de God Valley muda sua perspectiva sobre ele. Deixa aqui sua opinião. Porque no fim, se tem uma coisa que o Oda é bom, é em recriar um significado pros seus personagens. E isso, pode ter certeza, vai ser um impacto absurdo no futuro. Afinal, como o próprio Dragon disse uma vez, vai chegar o dia em que ele e o Luffy se encontrarão. E eu quero muito estar aqui pra poder ler isso. Bom, valeu, tamo junto, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. E a gente se vê no próximo vídeo.